Você veio da África para Jerusalém para aproveitar a festa da Páscoa com seus amigos e familiares. Você dorme até tarde depois das divertidas festividades da noite, mas pela manhã algo está muito errado. Vozes irritadas te acordam. As ruas estão cheias de pessoas chateadas. É um motim? Uma insurreição contra os romanos? Você e sua família saem correndo para ver o que está acontecendo. E lá na rua, você vê um homem absolutamente exausto, sangrando por muitos ferimentos e carregando uma cruz. Horrorizado, você vê os soldados romanos conduzindo em direção ao Gólgota para ser crucificado. Ele tem olhos tão gentis e algumas pessoas nas ruas estão chorando, perturbadas com o que está acontecendo com ele. O que ele fez para merecer um tratamento tão horrível? Ele mal consegue andar. De repente, um dos soldados romanos o agarra e ordena que você carregue a cruz do homem. Sim, este peregrino é Simão o Cirineu, que leva o maior choque de sua vida ao ser forçado a carregar a cruz de Jesus. Como teríamos nos sentido? Chegando à cidade para uma celebração apenas para de repente fazer parte deste horror? Ao mesmo tempo, que privilégio fazer algo para aliviar o terrível fardo do Salvador. A crucificação era um método bárbaro de execução usado por algumas civilizações antigas, que é o que os inimigos de Jesus pretendiam para ele. Embora essa certamente fosse uma maneira lenta e dolorosa de morrer, o que Jesus sentiu naquele dia foi muito, muito pior. No Getsemane, ele pagou o preço final por nossas almas, mas não acabou aí. O preço ainda tinha que ser pago integralmente. E aqui na cruz, o peso excruciante do Getsemane não só retornaria, mas seria intensificado. Mas apesar da imensa dor, seus pensamentos ainda estão focados nos outros, como descobrimos na primeira de suas 7 declarações finais registradas. Enquanto os soldados romanos jogavam por suas roupas, involuntariamente cumprindo a profecia, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele poderia ter amaldiçoado esses homens, ou os eletrocutado, ou alguma coisa assim, mas não. Ao invés disso, ele pede a Deus que perdoe os soldados que realizam sua execução. Em ambos os lados de Jesus, 2 ladrões também estão sendo crucificados. Enquanto os líderes judeus, agora alegres, zombam de Jesus por baixo, um dos ladrões se junta a eles. Se você realmente é o Cristo, então salve a si mesmo e a nós. Mas o outro ladrão castiga imediatamente o primeiro. Você não teme a Deus? Merecemos punição, mas este homem não fez nada de errado. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Novamente, mesmo sendo ridicularizado, ele dá esperança a este pecador. Como ladrão, embora nem sempre sejamos resgatados imediatamente das consequências de nossos pecados, Jesus nos dá esperança de um futuro melhor. Nem todos na multidão estão zombando de Jesus. Amigos e familiares com o coração partido, incluindo sua mãe Maria e o apóstolo João, assistem ao desenrolar dos trágicos eventos. Jesus fala com eles da cruz, pedindo a João que adote Maria como sua própria mãe e cuide dela depois que ele se for. Alerta de spoiler: João mais tarde seria abençoado por viver na terra até a segunda vinda, o que significa que ele ainda está vivo hoje. Quem melhor para cuidar da mãe de Jesus do que um homem que ele sabia que sobreviveria muito mais do que ela?
À medida que o fim se aproxima, uma espessa escuridão se espalha pela terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Jesus está na cruz há 6 horríveis horas quando clama: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus fica chocado com esta nova e imensa angústia, mas essa dor emocional severa de ser totalmente separado de seu Pai foi exigida pela expiação. Já nos sentimos sozinhos ou abandonados em nossas horas mais sombrias? É difícil colocar um pé na frente do outro quando não vemos nenhuma luz no fim do túnel. Mas Jesus compreende plenamente e pode nos confortar. Finalmente, sua missão está terminada. Somente depois de saber que todas as coisas já estavam consumadas, Jesus profere: Tenho sede. É de se admirar que ele esteja com sede, mas ao invés de água, eles lhe deram risopo, uma erva amarga e esponjosa embebida em vinagre. Mas sua piada cruel tem um simbolismo profundo. Muito antes, quando os israelitas no Egito pintavam suas portas para proteção contra o anjo destruidor, eles usavam risopo como pincel, e o risopo ainda é comido a cada Páscoa para lembrar a amargura do cativeiro e do pecado. Aqui na cruz, ele não é preterido. Nós somos. O primogênito de Deus permitiu que o anjo destruidor da morte e do pecado passasse por nós. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. A cruz não matou Jesus, nem os romanos, nem os líderes corruptos dos judeus. Como filho literal de Deus, ele escolheu entregar sua vida e entregar o Espírito. A qualquer momento nessas horas horríveis, ele poderia ter dito: pare, isso é demais, e acabar com tudo. Mas ele não o fez. Ele resistiu até o fim. E assim, antes de morrer por nós, ele realmente escolheu viver por tudo isso, por nós. Diante da morte de um ente querido, na cultura judaica, pais enlutados sacodem e rasgam suas roupas. Bem, na morte de Jesus, a própria terra treme e o enorme e grosso véu de 60 pés que cobre o Santo dos Santos do templo rasga bem no meio. Estes são símbolos da tremenda dor de Deus por seu Filho. Mas o véu rasgado também é um símbolo de que a lei foi cumprida. O Evangelho e o sacerdócio estão prestes a inundar a terra. Veja, nos tempos bíblicos, apenas um sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar na presença de Deus no Santo dos Santos no dia da expiação. Mas hoje, todos os guardadores de convênios podem passar pelo véu do templo. Que graça, que bênção incrível! Jesus Cristo foi e é vitorioso. Ele completou sua missão de construir uma ponte no caminho de volta ao Pai. Nossa jornada pode parecer terrivelmente injusta e difícil às vezes, mas Ele foi antes de nós. Podemos completar nossas missões, fortalecidos por seus ensinamentos e amor. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu superei o mundo.